Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Mais uma vez estaremos hoje com a temática Ovelhas sem Pastor. Gostaria de ler o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as ovelhas e as traz para fora. Quando nós ouvimos falar de ovelhas sem pastor, logo vem à mente a parábola que diz que certa ovelha ela vai sair do aprisco, e Jesus ensinando os fariseus a que eles viessem atrás daquela ovelha, que era o valor de uma alma. Mas nem sempre nós vamos entender pela palavra do Senhor que é o pastor que não vai atrás das ovelhas, que não cuida das ovelhas, que não instrui as ovelhas, que não aconselha as ovelhas, que não protege as ovelhas, que não ajuda as ovelhas. Nós podemos entender também pela palavra de Deus que tem ovelhas que são pastores de si mesmos, são ovelhas rebeldes, são ovelhas desobedientes, são ovelhas que não querem seguir o pastor. São ovelhas que o pastor ele fala para ela: bebe dessa água, ela quer beber em outras águas. Como ali o profeta representando o pastor falou: mergulha nessas águas, Naamã. E Naamã queria mergulhar em outras águas. São pessoas que querem discutir, querem trazer o seu entendimento, a sua visão dentro daquilo que é ordenado, que é ensinado, que é orientado, que é passado. São ovelhas que o pastor ele traz uma pastagem pura, limpa, uma pastagem da boa semente da palavra de Deus, mas ele quer buscar em outros pastos. E isso se torna uma pessoa que é ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor não é simplesmente aquela que sai do aprisco, mas são ovelhas que estão do lado do seu pastor, mas não querem o cuidado do pastor. Pastor, mas você não está dizendo uma coisa que está meio fora daquilo que a Bíblia ensina? Não, o próprio Jesus ele vai dizer: quantas vezes quis Deus ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos. Jesus está falando: quantas vezes eu quis vocês como o meu rebanho perto de mim, acolhidos, ajuntados, edificados, ajustados, sendo trabalhados, mas vocês não quiseram. Ele está falando de Israel. Israel tinha um pastor, Israel era acompanhado, Israel era ajudado, Israel era orientado, Israel era tudo, vivia bênçãos de Deus, mas Israel era dura cerviz. Israel era de duro coração. Israel era aquelas pessoas difíceis de entendimento, pessoas que estavam querendo ouvir vozes estranhas, pessoas que trocavam o aprisco de Deus, por quê? Por líderes falsos, por Coré, por Abirão, por espírito de rebelião, espírito de contenda, espírito de confusão, por, como diz meu pastor, o encanto das profecias. Eles queriam buscar caminhos que eram mais favoráveis, mais fáceis de se iludir a chegar a um lugar, porque não chega. A bênção de Deus ela é condizente com a sua palavra. Pode chegar o pastor mais cheio de Deus, mais cheio de liberação, liberar coisas. As pessoas não seguirem aquele caminho, como disse Isaías, esse é o caminho, andai nele. Isaías ele não disse: eu tenho o poder de liberar a bênção sobre vós. Ele disse: não, eu mostro o caminho. João Batista ele disse: aquele é o caminho, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então sem eles nós não podemos chegar. Então ovelhas sem pastor são ovelhas que estão congregando, estão até congregando, estão na igreja, dão até o seu dízimo, contribuem, estão ali, participam até das orações, dos cultos, das liturgias. É como aquele filho que quando o pastor fala, como na parábola que Jesus vai dizer, ele vai dizer sim, senhor, mas ele não vai ouvir. E aquele que diz não, aquele que tem dificuldade está ouvindo, mas aquele que aprendeu a ser religioso, ovelhas sem pastor, muitas das vezes são religiosos, que eles estão debaixo de um aprisco, eles estão dentro de uma igreja, mas eles não querem ouvir. Eles fazem um ritualismo, eles aprenderam como
parecer ser cristão. Eles têm uma roupagem cristã, eles têm uma falsa piedade, eles têm uma vida que parecem ser ovelhas, mas não são. Ovelhas são aqueles que seguem o pastor. Ovelhas são aqueles que ouvem. Ovelhas são aqueles que congregam. Ovelhas são aqueles que cumprem os seus mandamentos. Ah, então quer dizer o quê? Que essas pessoas, infelizmente, vão estar no lugar certo, fazendo a coisa errada e não vão viver as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus nem sempre vai ser para aqueles que estão no lugar certo, mas aqueles que fazem a coisa certa. Quantas vezes nos evangelhos nós vamos ver pessoas no lugar certo, pessoas que estavam no culto e oraram errado, pessoas que estavam no culto e ofertaram errado, pessoas que estavam no culto e fizeram as coisas erradas. E quantas pessoas estavam no lugar certo e fizeram a coisa reta? Não basta estar no lugar certo, temos que fazer a coisa certa. Estava lá o fariseu e o publicano, eles foram orar e eles estavam fazendo a coisa certa e o outro fazendo a coisa errada. Mas os dois estavam no mesmo lugar, os dois estavam orando para o mesmo Deus, os dois estavam fazendo a mesma coisa. Não, pareciam estar fazendo a mesma coisa. Essa é a diferença. O discernimento e o entendimento para sabermos o que é certo e o que é errado. O religioso, ele tem a aparência, a roupagem, até promete, como diz o Cirilo, como uma nota de 100 falsa. Ele até promete, mas na hora que você vai, não dá certo. Então tem cristãos que ele tem a roupagem e eles vão se frustrar com Deus, porque eles vão dizer, mas os profetas estão dizendo que eu ia casar e eu não casei. Os profetas estão dizendo que eu ia prosperar e eu não prosperei. Os profetas estão dizendo que eu ia casar e eu não casei. Os profetas estão dizendo que eu ia ter uma boa família.